Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Bom, continuando então a aula de Revolução Francesa. É nessa aula que o bicho vai pegar, é nessa aula que nós vamos começar de fato a pôr o circo na rua e sair matando o nobre, matando todo mundo, porque a gente quer fazer a revolução, afinal a gente é terceiro estado. Agora, por que acontece isso? O que rola na França? O que acontece na França que os caras de uma hora para outra resolvem sair matando? Primeiro, não é de uma hora para outra, muito bem. Você já assistiu a aula que fala de economia e viu que o Estado francês vem gastando absurdo e vem aumentando impostos cada vez mais para cobrir os seus gastos. Muito bem. Você já viu que não é do nada, porque você já assistiu a aula que fala de sociedade e viu que tinha ali um terceiro Estado que está há muito tempo oprimido, né? Por exemplo, lá, o pessoal da burguesia, da indústria, está bastante incomodado com o Tratado de Eden-Reinval, né, que abre as tarifas, né, abre a França para os produtos ingleses. Então ninguém está muito satisfeito com isso, né, do terceiro Estado. Tudo bem? E tem uma outra situação. Não é de uma hora para outra, porque há muito tempo as ideias iluministas vêm percorrendo a França. Né? Se você assistir esses vídeos aqui que falam justamente do pensamento iluminista, você vai observar que a França, por exemplo, não lida com os três poderes. O Montesquieu, né? Charles-Louis Secondat, Montesquieu, propõe os três poderes, mas a França não lida com os três poderes, porque a França não tem um governo politicamente liberal. A França tem um governo absolutista. Então, justamente Luís XVI, assim como os outros Luíses antes dele, foram reis absolutistas. Então, ele controlava tudo. O Estado controlava tudo. Né? Outra coisa que não se tinha era liberdade de expressão. Né? O Voltaire dizia, olha, né, aquela frase dele lá, posso não concordar com uma só palavra do que vós me dizeis, no entanto, defenderei até a minha morte o vosso direito de dizê-las. Né? Então o Voltaire estava dizendo, olha, não tem liberdade de expressão. Né? A gente precisa lutar por liberdade de expressão. Eu tenho que ter o direito de dizer o que eu quero dizer. Claro que no limite da lei, mas eu tenho que ter esse direito. Outra coisa que na França nós não tínhamos nesse momento é justamente a ideia do contrato social. O que legitima o poder do rei? O que legitima o poder do rei? Não é, sem dúvida alguma, não é a vontade popular. Então, a legitimidade está abalada. Então, não tem um contrato entre o Estado e a população, nos termos do Locke, muito menos um contrato entre os membros dessa sociedade para instituir um governo, nos termos do Rousseau. Né? Então, a própria França, que construiu toda a base do pensamento iluminista, do pensamento político liberal, não tem dentro da França esse pensamento liberal no poder. Esse pensamento político liberal no poder. Tem lá um Estado absolutista que fala o que quer, manda e desmanda, aumenta imposto, contrata conselheiros, é verdade, ministros, é verdade, mas o rei é quem decide. O rei tem poder limitado. Então, se o rei quiser criar um imposto, uma taxa, se o rei quiser assinar um tratado, se o rei quiser... Ele consulta, mas ele consulta. Tudo bem? Ele consulta. Não tem nenhum órgão que impeça o poder do rei. Tudo bem? Então, a França tem essa característica aí, nesse momento pré-revolucionário. Então, cuidado, não é de uma hora para outra. Né? É uma construção social, política, ideológica, econômica, tal, que vai levar a essa revolução. Tudo bem? Agora, se eu não tenho liberdade de expressão, se eu não tenho um contrato social, se eu não tenho divisão do poder em três, se eu não tenho os meus direitos garantidos, se o Estado não está lá para representar os meus interesses, que elemento que eles vão reivindicar? O direito de rebelião. Isso daí, embora o rei não queira dar, eles têm o direito de exercer. O direito de rebelião. Então eu vou me rebelar. O próprio Locke dizia, né, para a independência dos Estados Unidos, já foi usado lá na independência, já foi usado lá na Inglaterra, né, nas revoluções burguesas da Inglaterra, o direito de rebelião. Né? Se o Estado não me representa, se você, Estado, não me representa, eu tenho o direito e o dever de te tirar, de substituir esse governo, de mudar o formato do Estado.
porque o Estado tem que representar os interesses da população. Não é isso? Então eles vão exercer esse direito. Agora, tem um detalhe importante. O Luís XIV, o Luís XVI, atenção, detalhe importante, Luís XVI, numa tentativa desesperada de resolver o problema da economia, abriu espaço para 2 ministros da economia, né? Não ao mesmo tempo. Primeiro para o Turgot e depois para o Necker. O Turgot é um cara da fisiocracia, né? Da fisiocracia. Assiste a aula de pensamento político, de pensamento econômico liberal, que você vai entender melhor o que é fisiocracia. A fisiocracia, essencialmente, fala que o Estado não deve interferir na economia e fala que a base da economia, a base da riqueza é o campo. Isso é o que falava o Turgot. O Turgot chega lá no ministério, né, para fazer a função do que seria hoje o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, olha para as contas do Estado, olha no fundo do olho do Luís XVI e fala, cara, não dá. Você precisa gastar menos, desse jeito aí não tem como. Então a gente precisa gastar menos, a gente precisa, não dá para arrecadar mais, então a gente tem que gastar menos. Tudo bem? Frase do Turgot. Luís XVI fica pistola, né, não vai concordar, e vai falar, Turgot, então obrigado, carinha, vai para casa. E aí ele contrata um outro ministro, o Necker. O Necker era um banqueiro. Veja, o Necker era um banqueiro. E um banqueiro é um burguês, concorda comigo? Então, quando você traz um burguês para dentro do Estado, você está mostrando para o burguês como é que o Estado funciona. Então, esse burguês vai olhar para o cara, vai olhar para o rei e vai falar, bicho, ó, isso aqui está muito zoado. Isso daqui está muito fora da burguesia. Isso daqui não atende a nenhum princípio de racionalidade econômica. E economia não se faz assim, gestão de Estado não se faz assim. Precisa ter atenção no gasto, precisa controlar o gasto, precisa ver quanto que arrecada, precisa colocar tudo num caixa. Rei, não dá para você comprar sapato e gastar, né, e pegar dinheiro da mesma gaveta onde você vai construir uma ponte. O que é seu, o que é do Estado é do Estado. Né? Então o Necker também olha pro Luís XVI e vai falar, Luizão, não dá. Luís XVI, segura. Gaste menos. Vamos organizar as finanças. O Luís XVI, evidentemente, vai ficar o quê? Pistola, vai ficar aborrecido. E manda embora o Necker. Mandar o Necker embora foi um recado para a burguesia, porque aí a burguesia vai falar, então, Luís XVI, o que você está fazendo aí? E o Necker, saindo do governo, vai chegar na burguesia e vai falar, gente, ó, a situação lá é essa, o Estado gasta assim, arrecada assim, funciona desse jeito. Então, trazer a burguesia para dentro do Estado na forma de ministro, ou trazer a burguesia para dentro do Estado na forma de juízes, né, daqueles burgueses que compram o título de nobre, vai dar para a burguesia, né, trazer a burguesia para dentro do Estado, dá para a burguesia o que? O total conhecimento das estruturas do Estado. Então eles vão conhecer muito bem como que funciona a máquina do Estado, né, a máquina, né, o funcionamento, as instituições, os órgãos, os gastos, a receita, quem pede o que para quem, como é que funciona, né, então a máquina. E a burguesia, conhecendo a máquina administrativa, a máquina do Estado, vai falar, ô Luiz, isso daí não vai para frente, cara. Isso daí não vai dar, nós vamos precisar substituir isso aí de verdade. Tudo bem? Então o iluminismo vai trazer uma maneira de pensar ao longo de todo o século XVIII. A burguesia vai lendo o iluminismo, vai olhando para o Estado francês, fala, cara, nós não temos nada disso, a gente precisa ter coisas desse tipo. E o rei, trazendo os burgueses para dentro do Estado, os burgueses vão entender muito bem como é que funciona o Estado, e aí vão falar, Luiz, não dá. Tudo bem? Então começa a haver uma discussão. Só que o rei vai falar o seguinte, tá, então eu vou ter que arrecadar mais, é isso. Resumidamente, eu vou ter que arrecadar mais. Não tem que arrecadar mais, tem que gastar menos. Mas como ele não quer gastar menos, ele vai ter que arrecadar mais. Então ele vai reunir os nobres da França, vai reunir, né, algumas pessoas ali e vai fazer a seguinte proposta. A proposta é, o segundo estado, a nobreza, o segundo estado vai começar a pagar imposto. Ai, cara, ele falar isso pro nobre. Cara, imagina o nobre
que é nobre, desde que ele se conhece por gente, desde lá do século VIII, talvez, nunca pagou imposto à família, nunca fez nada pelo Estado, sempre viveu pensando nele, no filho, na caça, no tempo, nas festas e tal. De repente chega lá uma coisa, ah não, ó, nobre, você vai ter que pagar imposto. Putz, o nobre vai ficar revoltadíssimo. Ele vai dizer, inclusive, o seguinte, ele vai falar, não, mas pera lá, eu já faço a minha doação espontânea. Eu espontaneamente já dou meu dinheirinho para o Estado, lá minha contribuição. Como assim pagar imposto? Pô, você quer que eu faça mais? Eu já contribuo um pouco lá, faço uma caixinha lá. Né? Então, eu estou falando da revolta dos notáveis de 1787, em que os nobres absolutamente pistola com a proposta do segundo Estado pagar imposto, vão exigir a convocação dos Estados Gerais. Aqui eu estou em 1789. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais é uma reunião em que membros dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, evidentemente, o membro dos 3 estados, o primeiro, o clero, o segundo, os nobres, o terceiro estado, todo mundo que não é clero nem nobre, em que delegados, né, deputados desses estados vão lá ser consultados pelo rei. Veja, é consultivo, não é deliberativo. Diferença? Consultivo é mais ou menos o que sua mãe faz aí perto das férias. O que você gostaria de fazer nas férias? Daí você fala, né? Ah, eu queria ir para a Europa. Sua mãe fala, ah, não, tudo bem, a gente vai para, né? A gente vai lá para Votuporanga, né? Na casa da sua tia, né? Então ela te consulta, mas ela faz o que dá, né? Ela faz o que ela quer, não é por aí? Então uma reunião consultiva, não deliberativa. Qual que é o objetivo? O objetivo é discutir tributação. E o rei já entra aqui, o rei já vai entrar dizendo o seguinte: gente, estamos aqui reunidos nos Estados Gerais, na Assembleia dos Estados Gerais, com fins econômicos. Não estou aqui para definir política, para discutir política. Vamos definir assuntos de economia, vamos debater assuntos da economia. Ficou claro? Porra, ficou claro para todo mundo, mas não é o que ninguém queria, né? Claro que a burguesia, claro que o terceiro estado estava louco para falar o seguinte: não, eu quero justamente discutir política, porque eu quero entender como é que você administra o país. Isso é uma questão política, não é uma questão econômica. E aí tá, não sei o que, aquele clima de tensão, parará, e aí então vai aparecer a seguinte situação. Eles vão discutir, e vão chegar na seguinte questão. Temos 2 opções. Ou nós criamos um imposto para o primeiro e para o segundo estado, ou nós criamos um imposto para o primeiro e segundo estado, ou nós aumentamos as tarifas de impostos para dos impostos já existentes, ou seja, sobre o terceiro estado. Então, ou eu crio impostos para o primeiro e segundo, ou eu amplio as tarifas existentes. Só que o que acontece aqui? Claro, que se eu tenho numa assembleia membro do primeiro, do segundo e do terceiro estados, por mais que os membros do terceiro estado fossem em maior número, vai acontecer uma situação absolutamente interessante. O primeiro e o segundo estado vão falar o seguinte: ó, ideia, sugestão, nós devemos fazer o voto por estado. O pessoal do terceiro estado vai ficar absolutamente pistola e vai falar o seguinte: não, nós temos que fazer o voto por pessoa, não por estado. Por que o terceiro estado quer o voto por pessoa? Porque o terceiro estado sabe que uma parte do primeiro estado, uma parte do clero, vota com ele. Então ele inteiro, mais uma parte do primeiro estado, dá vitória para a vontade deles, entendeu? Eles tinham mais membros, né? Eles tinham mais elementos aí. O segundo estado, no entanto, e o primeiro estado vão falar: não, eu quero que vote por estado, porque daí o primeiro estado se junta ao segundo estado, e o primeiro estado se junta ao segundo estado e votam contra os interesses do terceiro estado. Está entendendo? Então, esse esquema de votação gera uma discordância brutal, de tal sorte, né, a tal ponto,
que o pessoal do terceiro estado vai sair dessa sala, né, estão lá no Palácio de Versalhes, vão sair dessa sala, vão abandonar a reunião, vão para uma sala do lado. Sabe aquela coisa assim, saíram correndo e tal, putz, vamos nos reunir ali. E entraram na primeira sala que viram. Por acaso, era a sala de jogos de pela. Pela é uma bola de couro. Você com certeza já jogou uma pelada, né? Já bateu uma pelada. O que é pelada? Um jogo com pela. O que é pela? A bola de couro. Né? Então, a sala de jogos de pela, onde é recreação, né? Uma parte do palácio lá tinha lá para recreação. Então, a sala de jogos de pela. E aí, o terceiro estado vai fazer o seguinte, vai mandar representantes lá para Paris, porque eles estão em Versalhes, que é um pouquinho longe, hoje é super perto, mas é um pouquinho longe naquele momento, por causa dos meios de transporte, né? A distância não mudou, mas o tempo que você leva para percorrer a distância mudou, porque antes você ia a pé ou a cavalo, agora você vai de carro, de trem e tal. Enfim, então o terceiro estado sai da sala de reunião, entra na sala de jogos de pé e vai dizer o seguinte, eu só saio daqui quando a França tiver uma Constituição. Esse é o juramento da pela, ou o juramento da sala de pela. Tudo bem? Tá, eles estão aí trancados. O rei vai lá, dá uma olhada, fala, gente, o que está acontecendo? Né? Vocês estão aí tão bravos, o que foi? Falei mal de alguém? E o pessoal vai dizer, os deputados do terceiro estado vão dizer, nós vamos escrever uma constituição para a França para limitar o seu poder, piriri, parará, parará, blá. O rei olha, tá bom, tudo bem, e vai embora. Só que os deputados não são besta. Então, como o rei não dá muita bola para a situação, os deputados falam, puta, esse cara tá armando. E mandam, né, de novo, mandam mais gente lá para Paris para avisar a população de Paris do que está acontecendo. Porque o que está acontecendo? Eles estão fazendo uma constituição para a França, vai ser a primeira constituição da França. Então eles querem lá, né, e querem o povo, ele precisa do povo, por quê? Porque eles vão ficar com medo do exército. Esse que é o problema. Nós estamos peitando o rei, pombas. De repente o rei fala, não, vou matar vocês e pronto, meu exército mata todo mundo. Então eles mandam representantes para Paris para trazer o povo, para o povo junto pressionar o rei e proteger esses deputados. Tá entendendo? Beleza. Chegam então, enquanto os deputados estão trabalhando, chega uma parte, né, começa a chegar gente em volta do palácio, e eles vão fazer um círculo em volta do palácio, né? Eles vão fazer um anel, vão abraçar o palácio. E vão se estabelecer aí. No que eles terminam de formar esse círculo, chega o exército. Aí chega o exército e fica uma situação complicada, porque tem o palácio no meio, a população em volta e o exército em volta, então, né, dessa população. Só que aí é uma situação muito interessante. Por que é interessante? Porque observa que o soldado, ele é nobre. Não, o soldado é terceiro estado. Soldado é terceiro estado. E quem está ali em volta do palácio? O terceiro estado. Então começa a rolar uma situação muito louca, que é a seguinte. Os soldados começam a reconhecer ali os seus próprios parentes. Eles começam a se identificar, muitas vezes. Então, pô, não, aquele ali cresceu comigo, pô, e o outro, tal, ali está meu pai, ali está não sei quem e tal. Então, por mais que a maioria dos soldados não conheça ninguém pessoalmente, o soldado está vendo gente ali como seu pai, como a sua mãe, como seu irmão, né? Como o próprio irmão, né? Como o próprio pai. Então, fica uma situação até que, conversando, os soldados aderem ao movimento. Eles aderem ao movimento. Então aparece uma coisa chamada Guarda Nacional. O que é Guarda Nacional? É essa população, né, interessada em pegar em arma para promover a transformação política, aliada a pessoas do exército. Então começa a surgir essa Guarda Nacional para defender o povo, não o rei. Sacou? Só que o que a Guarda Nacional precisa? A Guarda Nacional precisa de arma. Não adianta você defender com boas intenções, né? Defender com... né? Vai defender que jeito? Com um cabo de vassoura. Vem um soldado com um mosquete, você dá uma vassourada no cara. Não dá. Então,
A Guarda Nacional agora, a população, né, essas pessoas que estão se revoltando, vão voltar para Paris, atravessam Paris e chegam numa prisão que estava praticamente desativada, chamada Bastilha. Pô, mas se a prisão está desativada, por que eles vão para Bastilha? Porque na Bastilha, que quase não tem mais prisioneiros, tem um ou outro prisioneiro político, na Bastilha eu tenho um paiol. O que é um paiol? Um depósito de armamento. Então, essa população vai até a Bastilha, se arma, né? Pega armas e sai pela rua para garantir o quê? O sucesso da Revolução Francesa. Então agora eu tenho dentro da sala de jogos de Pella um conjunto de deputados chamados agora autodenominados Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte. E eles vão cumprir o juramento da Pella de só sair dali quando a França tivesse uma Constituição. Ou seja, o processo revolucionário já está em curso. Agora a gente já peitou o rei, a gente já disse para o rei o que a gente quer, o rei já entendeu, todo mundo já entendeu, só precisamos fazer uma coisa agora. Fazer a Constituição e impedir o retrocesso. Mas isso é assunto da próxima aula. Se liga aí.